Seguinte, o que é que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre nomenclatura, tá? Eu já tinha iniciado com o aldeído, passei o vídeo de aldeído. Agora a gente vai dar uma retomada nesse conteúdo, certo? E aí, vamos falar de aldeído e de cetona. Vou falar, o objetivo é sempre falar dos dois juntos. Só que no sábado eu só queria puxar uma coisinha rápida. Só tive duas pessoas, a gente passou o vídeo. E hoje a gente focaliza nesse tópico e concentra nele, tá? Vou botar aqui na posição melhor essa câmera. Pronto. Tá? Bora lá. Qual é o nosso foco? A gente vai continuar com funções oxigenadas, só que agora a gente vai falar da função aldeído. Tá? O que é que a gente tem para falar da função aldeído? Basicamente, nós continuamos com aquela ideia da nomenclatura. Ela vai permanecer para a gente durante todo o nosso trabalho, onde a gente tem a descrição do prefixo. Depois do prefixo, a gente tem a inclusão de um infixo. E por último, a inclusão de um sufixo. Tá? Quando a gente fala das funções orgânicas, a gente não está mais falando de prefixo e infixo. Isso a gente falou na nomenclatura dos hidrocarbonetos. Agora a gente está falando sempre na nomenclatura do sufixo. Ela que muda. Enquanto a gente trabalhava com hidrocarboneto, o sufixo ele era fixo em O. Você acrescentava o termo O para hidrocarbonetos. Certo? Depois a gente apresentou o sufixo, nem é, eu sempre confundo a escrita. Sufixo ol é para o álcool. Certo? Eu sempre que tiver uma função álcool, sufixo ol. Agora a gente vai falar com função aldeído. A função aldeído, já vou antecipar de antemão aqui, ele vai usar o sufixo al. Certo? E aí a gente vai entender o porquê se utiliza esse sufixo e qual é as definições que a gente precisa saber sobre ele. Primeiramente, bora apresentar o que é um aldeído. Um aldeído ele é uma função que apresenta uma carbonila terminal. Ou seja, ele apresenta a carbonila na ponta da cadeia. Basicamente. Então, toda vez que vocês ouvirem uma função terminal, é uma função que vai apresentar na ponta. Além do aldeído, a gente tem a função álcool, a função ácido também, tá? Outra coisa. Quando a gente fala o termo carbonila, a gente tem que entender o que significa carbonila. A carbonila nada mais é do que um C dupla O, tá? Isso aqui é uma carbonila. No caso dessa função em especial, essa carbonila ela é uma carbonila terminal. Então, ela vai ter aqui um radical, certo? E, claro, além do dupla O, ele vai ter também um hidrogênio. Então, por ser na ponta, essa carbonila acaba sendo uma função terminal, certo? Pronto. A nomenclatura dela, você pode dar a terminação dela, né? Será a terminação al. Certo? Então, no sufixo, a gente vai colocar o termo al. E aí a gente pode ter alguns exemplos de representação de uma carbonila. Você pode ter uma carbonila representada da seguinte forma, né? Que um C dupla O com H. Você pode ter ela representada com um CHO, tá? E também você pode ter a representação em bastão, que é bastante comum. Que temos aqui o C, aqui é o C, né? Aí bota aqui, botar para cima aqui. Um O. Então a gente pode ter essas representações comuns. Como a gente costuma trabalhar, os exemplos que eu gosto de dar são exemplos em forma de bastões, né? Que a gente abre o aplicativozinho, pega os exemplos e utiliza ele. Então, bora para umas cadeias simples desse composto.
Bom, a cadeia mais básica que a gente pode trabalhar é essa de cá. Ver se eu consigo ele ficar no formato mais legal. Deixa esse formato aqui. Essa é a cadeia mais básica que a gente pode trabalhar. Tá? E aí, como ela é uma função terminal, não precisamos buscar fazer a contagem de carbono. A partir do momento que eu olho para essa função aqui, eu já descubro que isso daqui é uma função. Eu vou botar até de verde, né? Que a função geralmente a gente faz dessa cor. Se eu descubro que aqui é a função e eu já descubro que essa função é um aldeído, porque é uma carbonila terminal, eu simplesmente conto os carbonos e vou seguir minha nomenclatura normal. No caso, eu tenho aqui 3 carbonos, né? Então, met, et, prop. Prop só tem ligações simples. E aí é um aldeído. Al. Então, o nome desse composto é um propanal. Sem dificuldades, sem escorreria, somente coloca o termo, fecha o nome e segue para a atividade. É super tranquilo botar a nomenclatura de aldeído, somente porque não precisamos nos preocupar com o posicionamento da sua função orgânica, já que para ser um aldeído, ele tem que ser uma carbonila e tem que ter a função terminal. Além desse tipo de função, a gente pode ter umas outras que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, como por exemplo essa de cá, ó. Fazer com um outro nomenclatura aqui, né, para a gente fixar melhor. Esse de cá, por exemplo, ó. A gente pode ter também esse tipo de função aldeído. Da função aldeído. Uma função dupla dele. E aí, como é que dá a nomenclatura? Mesmo processo. Identifica os tópicos da função. E agora você conta os carboninhos aqui. 1, 2, 3, 4. Met, et, prop, bult. Então você segue a nomenclatura. Bult não tem ligações duplas nem triplas. É an. E ele tem a função aldeído. Só que agora, cara, ele tem 2 funções aldeídos. Como ele tem 2 funções aldeídos, a gente vai ter que dar uma nova nomenclatura para esse elemento. Quando tem 2, a gente sempre bota a terminação de. Então a gente só bota aqui, ó. De al. Ó, maiúsculo, né? Então fica bultando de al. Certo? Observa que não tem o que se preocupar. Coloca os termos, identifica exatamente normal os outros e coloca a função orgânica. Tá? Como a gente não se preocupa com a posição da função orgânica, o trabalho fica muito mais simples. Bora pegar agora uma função orgânica. Vou pegar esse mesmo exemplo, só que agora eu vou colocar 2 ramificações. Tá? Vou colocar uma ramificação só. Vou botar 2 não, vou botar uma só. Então temos aqui, ó, a mesma função de cima com 2 ramificações. Então aqui a gente já sabe que temos 4 carbonos, a gente já sabe que temos 2 funções aldeído. Só que agora a diferença é que a gente tem agora uma ramificação. E essa ramificação tem 2 carbonos. Tem um carbono aqui, tem um carbono aqui. Como tem 2 carbonos, é uma função etil, certo? Pois bem, contando nos carbonos, 1, 2, 3, 4. Temos 4 carbonos. Nesse caso aqui, é importante que a gente posicione a ramificação no carbono mais próximo, na ponta mais próxima. Por que isso? Porque como a gente tem 2 funções orgânicas, nesse caso, tanto fazia começar a nomenclatura do ponto 1 quanto do ponto de cá, a numeração. Só que como eu tenho uma ramificação, se as funções orgânicas, que são como as medalhas de ouro, empatam, você vem para as medalhas de prata. Então tem que ver onde é que está em saturação
a ramificação e para onde essa ramificação vai. Então a gente tem que ver qual é o carbono da ponta mais próximo dessa ramificação. E aqui, cara, a gente já sabe que é esse de cá, que é o carbono 1. E eu faço essa numeração para apenas localizar a ramificação, onde ela fica. Fiz a localização e aí a gente dá o que? O carbono 2. Então eu tenho 2 etil, tá? Então 2 etil. E aí eu vou fazer o restante do meu processo. 4 but, 2 etil, but-an. E temos duas funções dial. Então o nome desse composto seriam 2 etil but-an dial. Certo? Então, essa é a função que nós temos aqui. Deixa eu ver só isso aqui. Estrutura, expansive. Auto random member. Nome da estrutura. Bom? Pronto. Então, a gente consegue chegar novamente nessa situação. Se eu tivesse apenas uma função orgânica, aí a numeração é sempre dessa única função orgânica. Como nesse exemplo específico eu tenho duas funções orgânicas, eu tenho que levar isso em consideração. Tá bom, gente? Bom, para fechar o diálogo sobre o aldeído, a gente vai puxar aqui as propriedades físico-químicas. Propriedades físico-químicas. Tá? Então, bora lá. Entre as propriedades físico-químicas, aqui é aquela parada de listar. A gente vai listar os compostos e vai identificando. Primeiramente, é um composto polar. Apresenta ponto de ebulição maior do que os hidrocarbonetos, tá? De massa molar semelhante. Por que ele vai apresentar maior ponto de ebulição maior? Simplesmente porque ele é um composto polar. E o fato de ser polar, ele vai ter uma dificuldade maior de rompimento dessas ligações. Os hidrocarbonetos, a grande maioria, na verdade, a grande maioria não, né? Os hidrocarbonetos em si, eles são compostos apolares. Por não apresentar polaridade, eles não conseguem ter uma ligação muito forte entre seus átomos, tá? Outro, aqui, ó. Por não conseguirem fazer interação por ligação de hidrogênio, ele vai ter uma característica diferente dos álcools. Eles possuem ponto de ebulição levemente menor do que as dos álcoois, tá certo? Então, outra informação importante sobre eles. Olha como o fato de fazer ligação de hidrogênio é uma interação entre as moléculas covalentes a mais forte, certo? Apesar do aldeído ele ter uma polaridade, ele ainda não vai ter a quantidade de força que tem quando possui uma ligação de hidrogênio, tá bom? E para fechar, devido à polaridade, os aldeídos com baixa massa molar apresentam considerável solubilidade na água. Ponto. Com o aumento da cadeia, a solubilidade vai diminuindo. Cara, assim como todos os compostos que a gente trabalha, esses compostos aqui, eles têm uma coisa bem curiosa, tá? Todo composto que tem uma função orgânica, pelo menos a grande maioria, principalmente essas funções oxigenadas, ele sempre vai apresentar na sua estrutura duas partes, tá? Vou botar aqui embaixo que eu já copio tudo junto. Duas partes. Uma dessas partes, a gente pode classificá-lo como uma parte polar da substância, tá? Então essa parte aqui eu posso classificar como uma parte
polar da substância. Então é essa parte que vai ter a capacidade de se dissolver com a água, né? De se misturar com a água, interagir com a água, certo? A outra parte, que é essa de cá, ó, é a parte apolar. Então essa parte apolar, ela não vai ter tanta interatividade com a água, certo? Ela vai ter interatividade com substâncias apolares, né? Porque vocês têm que lembrar aquela regrinha. Semelhante, dissolve semelhante. Então, polar, dissolve polar. Apolar, dissolve apolar. Algumas substâncias que têm parte polar e têm parte apolar. A parte polar dissolve a parte polar. A parte apolar dissolve a parte apolar. Ficou meio confuso, né? Por causa dos termos do ar. Ficou confuso, um pouquinho confuso. Mas é só saber que a parte vermelha aqui dissolve a parte vermelha, a parte verde dissolve a parte verde. Tá? Pela classificação que a gente deu aqui. Certo? Então, isso acontece. Quanto maior essa cadeia aqui apolar, mais difícil vai ficar a dissolução dessa molécula junto com a água. Ela teria que interagir toda a molécula e só vai interagir um único pedacinho dela. Por isso que tem essa característica. Certo? Bom, tem duas reações que é importante a gente falar, que são as reações de adição, de redução do aldeído, e as reações de adição do álcool. Então, olha para essa parte de cá. Então, aqui, ó. Reações químicas. Então, entre as reações químicas, nós temos a redução do aldeído. Tá? E como é que é essa redução do aldeído? É simplesmente, como é que a gente faz para o aldeído tirar o aldeído de uma função orgânica, tá? Eu tenho uma molécula bem simplesinha aqui, ó. O CH3, CH2, aí eu vou botar aqui em vermelho, né, que é a parte da função orgânica, C-OH. Quando eu pego essa estrutura aqui e eu simplesmente adiciono o hidrogênio, tá? Vou botar até de azul para a gente fazer interação. E adiciono aqui o hidrogênio, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma reação onde esse hidrogênio será incluído no meu composto orgânico. Então, eu vou continuar aqui com minha funçãozinha, com minha parte apolar tranquilamente igual. Agora, eu vou ter simplesmente uma leve alteração na função aldeído. Onde simplesmente eu vou ter o meu C, tá? Eu vou ter aqui o meu O e eu vou ter aqui o meu hidrogênio. Acontece que esse hidrogênio de cá, que ele incorporou, ele vai entrar um aqui, vai quebrar a ligação dupla do oxigênio e vai entrar um aqui. Então, ao reduzir a minha função aldeído, eu trouxe aqui uma função álcool, certo? Então, modificou um pouquinho essa função. Essa outra molécula que a gente tem que montar aqui, deixa eu fazer ela de uma forma que fique bacana para a gente estudar. Aqui é dupla O. Tá? Aqui é a função álcool, função álcool. Função álcool. Deixa eu só botar as funções álcools aqui, pronto. Então, eu vou ter, ó, essa moléculazinha aqui, ó. Além da redução do aldeído, bora botar aqui outro nome que vai ser a adição de álcool. Então, observa, na adição de álcool, o que é que eu tenho? Eu tenho minha molécula bonitona aqui, toda charmosa, e eu simplesmente vou adicionar um álcool à sua estrutura. Ao adicionar esse álcool, o que é que vai acontecer? Ele vai sofrer uma quebra nessa partezinha aqui, ó. Ele vai ter uma quebra. Ao adicionar o álcool, essa ligação dupla do hidrogênio e do oxigênio vai quebrar. Esse carbono vai ficar com uma ligação a menos. E esse hidrogênio ele vai partir para essa função de cá. Certo? Então, com isso, nós vamos ter uma funçãozinha que será... Calma aí. Uma funçãozinha que será essa daqui, ó. Com isso, ele vai formar essa outra molécula aqui semelhante a ela. Onde a principal característica é o quê? Como eu falei para vocês, eu tive a quebra dessa molécula de álcool
E esse hidrogênio, ele veio para essa parte da ponta aqui, ó. Ele veio para essa região de cá e acabou fazendo essa ligação. Tá? Então, essa de cá é a parte principal sobre aldeído. Fechou? Pronto. Função aldeído, tranquilo. Agora a gente vai falar da função irmã do aldeído. Vou até botar aqui para ficar bonitinho, ficar alinhado, né? Aí tem uma função que a gente chama de função irmã do aldeído. É a função cetona. Tá. E por que essa é a função irmã do aldeído? Porque ela também apresenta o grupo funcional carbonila, tá? Em pelo menos um carbono secundário. Então, dessa vez, ó, o grupo funcional carbonila, ele não vai ficar solto. Ele vai fazer parte de um carbono secundário. Então, bora lembrar novamente aqui também. A gente tem, vou aproximar aqui, a gente tem aqui uma função carbonila. Tá? Essa função carbonila a gente já trabalhou. Só que essa função carbonila, ela está ligada a outros radicais, ó, a outras cadeias carbônicas. Ela não fica solta. Ela não é uma carbonila terminal. Ela é uma carbonila que fica no meio da cadeia. Basicamente, a gente identifica ela simplesmente olhando o final, certo? Da sua, olha ela observando a posição da sua carbonila. Se esse duplo alvo ficar no meio da cadeia, ela é uma cetona. Se ficar na ponta, ela é um aldeído. Tá? Inclusive, tem até uma dicasinha que eu vou mostrar aqui para vocês para identificar ela. Terminar esse bloco primeiro. Eu posso classificar minhas cetonas em dois grupos principais. As monocetonas, certo? Que é quando a cadeia carbônica apresenta uma carbonila, tá? Somente isso. E temos as policetonas, que é justamente quando apresenta a cadeia carbônica, né, apresenta 2 ou mais carbonilas. Não tem segredo de nomenclatura. É justamente isso daqui que a gente consegue identificar esses compostos, certo? Bom, o que diferencia a cetona do aldeído? A diferença é, enquanto na cetona a carbonila é terminal, no aldeído ela sempre vai ficar no meio da cadeia. Enquanto no aldeído eu não preciso indicar a posição da carbonila, vai ser sempre 1. Na cetona eu preciso indicar a posição da carbonila, porque nunca será igual a 1. Será 2, 3, 4, 5, dependendo do número de carbonos na qual ela esteja ligada e no tamanho da sua cadeia. Certo? Uma dica legal para a gente identificar a função cetona da função aldeído. A gente faz o seguinte, ó. Quando você fala de aldeído, você associa sempre o O do oxigênio, ó. Aldeído, o O no final. Agora, quando você fala cetona, cetona. Certo? Olha que curioso. No aldeído, o oxigênio está no fim. E na cetona, o oxigênio está no meio. Então, se você achar que o oxigênio está no meio de vários carbonos, ele é uma cetona. Se você achar que o oxigênio está sempre no final, ele é um aldeído. É uma dicasinha que a gente visualizando o nome, a gente consegue aprender um pouquinho sobre isso. Bora então para a nomenclatura de alguns exemplos de cetona. Também não é uma parada difícil, é uma parada tranquila quando a gente tem associação. A primeira que a gente vai trazer... Deixa eu fazer um negocinho mais bacana aqui, que eu faço um negocinho pequeno às vezes e fica um negócio sem graça aqui para a gente trabalhar. Pronto. Pronto, isso aqui. Então, por exemplo, ó, quando a gente fala da nomenclatura. Na nomenclatura, vou botar nomenclatura, vou botar terminação. Na terminação, que é o que a gente trabalha com o grupo funcional, ela vai vamos utilizar o termo ona. Tá? Então você sempre vai utilizar a terminação ona. Eu vou até botar um mais aqui para a gente associar, né? Mais ona. Certo? Então, com isso de cá, a gente pega os nossos exemplos e vamos começar a visualizar
as suas nomenclaturas. Olha aqui. Essa é a cetona, a menor cetona que existe, tá? Inclusive, é muito utilizado pelas mulheres como um composto essencial para poder limpar os esmaltes das unhas, né? Ele é conhecido como acetona. Isso daqui, tá? Bom, como é que faz sua nomenclatura? Não vamos fugir do nosso padrãozinho. Quando tiver ramificação, você coloca a ramificação, mas da cadeia principal. A gente tem o quê? O prefixo, que é o número de carbonos, mais o infixo, que é justamente o tipo de ligação, mais o sufixo, que é aquela parte da nomenclatura da função orgânica. A gente não vai fugir nunca disso daqui, certo? E eu falo mil vezes para a gente ficar associando e fixar isso mesmo na nossa mente. Então, o prefixo, aqui ó, eu vejo o número de carbonos. Como a cetona, ela tem um carbono que vai ter que indicar a posição, né? Vai ter uma indicação da posição da função. Eu vou ter que olhar aqui qual é essa posição. Cara, como essa é a menor cetona que existe, é um único elemento que você não se preocupa em indicar a posição. Certo? Se ele for carbono 2, 3, 4, 5, aí sim, mas como ele só pode ser carbono 2, então aqui não nos preocupamos em indicar a posição, é só dar o nome. Indicar a posição deixaria esse esquema redundante. Certo? Então, bora lá. 3 carbonos, match, et, prop. Prop. Cadeia simples. E agora a ramificação, a função orgânica, né, que está aqui, é a função cetona. Ona. Então o nome desse composto é o propanona. Tá certo? Pode ver que não tem dificuldade na nomenclatura. Também conhecido, né, como eu falei para vocês, esse composto também é conhecido como a cetona, né, que é usado para limpar os esmaltes das unhas, entre outras coisas mais. Mas o nosso uso mais comum é esse. Aí aqui está a fórmula molecular da cetona. Certo? Bora pegar algumas cadeias maiores aqui para a gente identificar. Tá? Aqui. Olha essa outra cadeia aqui. Aqui, ó. O dupla O tá no carbono diferente, não está nenhum carbono primário. Como ele não está nos carbonos primários, a gente já sabe que é uma função cetona. Tá? Ele está no meio da nossa cadeia carbônica. Aí, o que eu faço agora? Eu busco o carbono mais próximo da sua ponta. No caso, é o de cá. E a gente vai numerando. Para a gente fazer toda a identificação. Pronto. Localizei, identifiquei, permaneço com minha nomenclatura padrão. Prefixo primeiro, né? 5 carbonos de repente. Só tem ligações simples. E a função orgânica está no segundo carbono, cara. Então bota 2. Ona. Então a nomenclatura fica pentan 2 ona. E assim pode se seguir para qualquer outra função. Bom, qualquer outra posição que ele ficar, qualquer outro tamanho da cadeia que ele ficar, ele segue esse mesmo padrão. Para dificultar as coisas agora, a gente vai trazer uma cetona com ramificação. Então, deixa eu adicionar mais umas moléculazinhas aqui. E vou botar aqui umas ramificaçõezinhas. Vou botar 3 ramificações para dar um charmezinho nessa questão. Pronto. E aí, para facilitar, eu dei uma arredondadinha nela aqui para ficar mais bonitinho para a gente. Gente, observa aqui. Vou até aproximar ela, porque essa é uma cadeia. Eu podia aproximar, né? Eu podia fazer isso aqui, ó. Porque ela é uma cadeia que difere um pouco do que a gente está acostumado. Primeiramente, tem várias ramificações. E outra coisa é que eu botei uma carbono aqui assim, e a pessoa pode se iludir achando que é uma ramificação, mas na verdade isso daqui é uma ponta, né? Uma ponta primária da cadeia principal. Então vamos associar que nossa cadeia principal é essa de cá, ó.
É isso aqui tudo, a cadeia principal, ó. Claro que na cadeia principal a função também participa. Isso aqui é tudo a nossa cadeia principal, certo? Eu tenho minha função identificada nessa posição. E aí, cara, o carbono primário mais próximo é o de cá. Então, eu vou a partir daqui numerar 9 carbonos. Nossa, essa cadeia está enorme. Só que além disso, eu tenho que me tocar que eu tenho aqui, ó, 3 funções não, 3 ramificações, e essas ramificações são ramificações metil, certo? Então, bora fazer toda a nomenclatura. Primeira coisa que a gente forma é identifica as ramificações. Como é metil e são 3, eu posso colocar as 3 juntas, né? Então aqui 4,5,7 trimetil. Pronto. Botei as ramificações. Botei o tri porque são 3 ramificações metil. E agora eu vou para a nomenclatura. 9 carbonos. Non. Só tem ligações simples. Em. Tá? E a minha função orgânica, ela está no carbono 2. Ona. Então, 4,5,7 trimetil non em 2-ona. Um nome grande, né? Botei várias ramificações e acabou trazendo esse nome um pouco grande, porque a gente está acostumado a ver. Lembrando que todas essas funções são funções monocetonas, certo? Agora a gente vai para a função policetona para poder usar como nossos exemplos. Eu vou pegar uma cadeia relativamente pequena e vou colocar duas funções cetonas, certo? Para a gente poder identificar. Então, aqui está um exemplo de uma função carbono com mais de uma função cetona. Então, eu tenho aqui, ó, minha cadeia carbônica, eu tenho 2 funções cetonas. Então, aqui eu já sei que é uma diona, ó. Tem 2 funções, tem 2 cetonas, di. E se tivesse 3? Triona. E se tivesse 4? Tetraona. E aí, segue. Consegue. Bom, identificar as funções. Cara, eu tenho que descobrir qual o carbono pontual mais próximo. No de cá, eu tenho um carbono que está a 2. Eu tenho um carbono que está a 2 carbonos de distância. E no de cá, eu tenho um carbono só de distância, tá? Então, tecnicamente, o mais próximo é o de cá. Então, a gente vai começar a fazer a nomenclatura dessa ponta. Certo? Bora lá. Então, eu vou começar a numerar de cá por estar com a função orgânica mais próxima do carbono terminal. 5, 6. Opa! Tenho 6 carbonos. Eu tenho 6 carbonos, match, add, prop, boot, paint, x. Vamos lá. X, ligações simples, x, an. E agora a função cetona, eu tenho aqui ó, no carbono 2 e no carbono 4. Então 2,4 ona. Bom, nomenclatura com mais de uma função. E se eu tivesse uma outra situação, eu não coloquei nos exemplos, vou colocar aqui agora. Eu estou continuando com carbono X, só que agora eu tirei uma função orgânica e eu botei ó, uma insaturação, cara. Então, ó, eu tenho minha função orgânica aqui. Vou até fazer maior porque é isso que acontece, né? Quando fica pequeno demais ele não marca. E aqui eu tenho a minha função, a minha insaturação, cara. Botei 2 coisas a mais. Novamente, a nomenclatura permanece seguindo a ideia de que eu preciso associar a função orgânica ao carbono terminal mais próximo. E nesse caso, olha, já inverteu a ordem. O de cá estava começando da esquerda e o de cá está começando da direita. E aí a gente vai dar a nomenclatura normal. Como não tem ramificação, vai ficar X. Só que agora tem uma insaturação. Então tem que botar lá a posição, a insaturação, né? 4 em, e a função orgânica também. 3 ona. Bom? Então estamos aí para alguns exemplos para a gente entender como identificá-lo, como dar a sua nomenclatura e a sua posição. Fechou? Pronto.
Por fim, sobre as cetonas, temos as nossas propriedades físico-químicas. Bora falar sobre elas. Daqui a pouco eu mando o print para vocês da aula, tá? Propriedades físico-químicas. A físico-química. Então, quais são as propriedades físico-químicas desse composto que nós estamos trabalhando? Novamente, listinha de assuntos, a gente só vai comentando, porque as propriedades elas são semelhantes em todos os elementos. A diferença é um detalhe ou outro. Tá? E a diferença a gente já conversou sobre ela, inclusive. Quer ver? Observa aqui. Ó. Possuem alta polaridade. Cara, você possui alta polaridade, a gente já sabe que ponto de ebulição vai ser maior do que hidrocarbonetos. A gente já sabe que solubilidade na água pode ser maior. Por quê? Porque ela tem uma polaridade maior. Tá? E por aí segue. Aí, vendo? Aí, observe como eu vou botar os termos agora. As cetonas de cadeia carbônica mais curtas são líquidas a temperatura ambiente, tá bom? Vamos lá. Apresentam temperatura, né, que eu posso ter, temperatura de ebulição maior que as dos hidrocarbonetos de massa molar semelhante. Igual ou semelhante. Porque dificilmente a gente vai ter uma massa igual, já que ele vai apresentar o oxigênio na sua composição e o oxigênio vai dar um peso maior. Conseguem formar ligações de hidrogênio. Bom, isso é muito bom. Moléculas de água. Significa então que ela é capaz de se dissolver com mais facilidade na água, né? As cetonas com cadeias curtas são solúveis em água com em qualquer proporção. E para fechar, sua principal função é como solvente, devido à capacidade de se dissolver em compostos polares e apolares. Bom, lembrando, quando a gente fala de uma função aldeído e da função cetona, elas têm essa característica em comum, que é justamente a polaridade. Como assim? Novamente, eu já fiz do aldeído, vou fazer novamente da cetona aqui para a gente visualizar. Quando eu tenho uma cadeia dessa daqui, ela simplesmente pode ser novamente dividida em dois pacotes. Tem a região de cá, que é uma região que a gente chama de polar, que é o oxigênio, que ele vai conseguir trazer uma característica diferente desse composto. E aí esse elemento vai ter capacidade de se dissolver com elementos polares. E quanto menor a cadeia carbônica, mais fácil fica de dissolver. Por isso que a acetona é um excelente para tirar esmalte de unha, né? Acho que esmalte é apolar e aí quando você passa ele consegue dissolver essa substância. Tá? E aqui nós temos também a outra parte do nosso composto, que é a apolar, que é a cadeia carbônica. Aquela cadeia que parece um hidrocarboneto, né? Que só tem carbono e hidrogênio. Que a gente sabe que essa estrutura ela é uma estrutura apolar, tá bom? Quando ela ajuda com uma função orgânica do oxigênio, em muitos casos ela pode trazer uma polaridade muito forte. Aí vai depender da capacidade de fazer ligação de hidrogênio e tudo mais. Nesse caso, como ele consegue fazer essa ação, ela consegue ter uma característica mais forte, mais evidente. Bom, então, turma, com isso de cá, a gente fez uma aula relativamente grande, trouxe todos os temas relacionados às funções, função aldeído e função cetona, tá? E aí a gente encerra esse conteúdo, tá? Deixa eu interromper a gravação.